Informação, política, debate, entrevistas. Começa agora pela Rádio Nossa FM, o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Xislac Júnior. Informação, política, debate, Boa tarde, presidente Prudente, região. Aqui é o jornalista Xislac Júnior com o programa Sentido Horário, que é transmitido pela rádio Nossa FM 104.9, de segunda a sexta-feira. E você também pode nos ouvir pelo celular, pelo aplicativo Radiosnet. Curta a nossa página no Facebook, ativando o sininho de notificações, programa Sentido Horário. E é o seguinte, gente, hoje é dia 17 de abril, uma quarta-feira, aqui estamos no meio da semana, né? E a gente vai estar falando hoje aqui com a Neuza Matos, uma pessoa muito querida aqui pelo programa, uma pessoa que eu respeito muito como jornalista, uma pessoa que eu gosto muito. Eu acho que, sinceramente, sem jogar confete, vocês sabem que eu falo que tem que ser feito, mas eu gosto muito assim, de prestigiar pessoas que realmente fazem aquilo que acreditam e fazem muito bem feito, né? Então a gente gosta do trabalho da Neuza. Eu até brincava com ela há uns anos atrás, quando eu comecei no rádio. Antes de começar no rádio, há 5 anos atrás, eu me espelhava na Neuza Matos. Então a gente via o programa dela, um programa assim, que fala de política, de social, o que está acontecendo nos bastidores do dia a dia, prestação de serviço. Então, um programa recheado de informação e de coisas úteis para a sociedade, que é o mais importante, porque o papel do jornalista é fazer a informação chegar como ela é, né, gente? Sem distorcer, porque hoje tem um negócio aí de fake news, né, que o pessoal fala. E aqui a notícia é só news, é só notícia de fato, né? Notícia sem essa coisa aí de tendenciar para um lado ou para o outro. Falam aí muito de polarização, né? E hoje a gente tem que ter o jornalista, o compromisso dele é com a verdade, não com um lado ou com o outro, né? E é o seguinte, antes de começar o programa, a gente sempre faz aqui uma frase de reflexão. Então vamos lá para a nossa frase aqui. A gente precisa acreditar que tudo vai dar certo, né? Essa é uma frase do livro Meu Querido John, e a gente realmente precisa acreditar. Às vezes a gente tem alguns percalços, algumas coisas ruins na nossa vida, mas a gente tem que se levantar, erguer a cabeça e seguir em frente, porque a vida é assim, né? E a vida realmente nos faz forte, né? Quer dizer, não é tipo assim, eu falo, você está vivendo, você só tem a certeza que um dia você vai morrer, mas o tempo que você está aqui, você tem que fazer coisas boas. Mas vamos lá falar com a Neuza Matos, um ícone do jornalismo aqui de Presidente Prudente, mas a gente vai entrar na conversa, e a Neuza, para quem não sabe, ela não é de Presidente Prudente, mas ela foi reconhecida recentemente com o título de cidadã prudentina, muito merecido, de autoria da vereadora Natália Gonzaga, que é do nosso grande amigo Nata, né? Que infelizmente faleceu, uma grande pessoa. Mas vamos passar aqui o microfone para Neuza Matos. Aqui, eu vou falar que é a rainha do jornalismo aqui de Prudente, tá? Então eu vou passar para ela para dar o seu boa tarde. Tudo bem, Neuza? Xislac, tudo ótimo, graças a Deus. Muitíssimo obrigada pelo convite. Estou muito feliz de passar aqui uma hora com você nessa quarta-feira, conversando com você, conversando com o seu público, eu te respeito muito também. Então, nós estamos aqui para poder conversar, né? Responder o que você quiser saber, trocar ideias, porque eu falo que toda entrevista nada mais é do que um bate-papo, né? No passado de 30, 40 anos atrás, né? Quando as cidades, as pequenas cidades, inclusive, elas não tinham asfalto, né? Então, era aquela rua de terra, molecada brincando na rua, né? Brincando de pega-pega, de outras brincadeiras mais. E as casas, elas eram separadas por uma madeirinha, né?
balaústras, que chamava, se não me falha a memória. E as mulheres batiam papo, elas conversavam. Então, eu falo que uma entrevista nada mais é do que um bate-papo. Então, vamos lá. Com certeza, Neuza. E é o seguinte, gente, vamos conhecer um pouquinho aqui da Neuza Matos, né? A gente faz uma brincadeira, né? De forma respeitosa, mas a gente fala, é casada, tá na pista, como é que é, tem filhos, como é que é a Neuza Matos? Então a gente quer saber da onde que a Neuza Matos nasceu, um pouquinho da sua história, que muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo entrevistas, trabalhando no jornal, e não tem aquela ideia da pessoa em si de uma forma mais, vamos falar assim, como um cidadão do dia a dia, né? Então, para a gente, fala um pouquinho quem que é a Neuza Matos. E com muito orgulho, com muito prazer. Eu nasci em Oswaldo Cruz, na década de 60, nasci na roça, a minha família era eu, meu pai, minha mãe e mais 6 irmãos. Nasci em Oswaldo Cruz, no bairro Água 10. Até cerca dos 12 anos a gente morou na roça, mas em 1977, um irmão meu de 18 anos, Oscar, ele foi atropelado, ele faleceu, e a partir daí nós fomos morar na cidade, em Oswaldo Cruz. Saímos da roça e fomos para a cidade, em 1977. Então, eu tive uma infância na roça, e foi uma infância muito gostosa, uma infância muito rica, rica em conhecimento, rica em amor, rica em aprendizado. Porque eu me lembro que aos 5 anos, meu pai, minha mãe, meus irmãos trabalhavam na roça, e eu ia junto também, né? A partir dos 5 anos, era muito comum naquela época, né? Você ia para a roça com os pais, né? E ali a gente aprendia muito, né? Não tinha energia elétrica, não tinha celular, mas tinha um rádio de pilha. E era o veículo de informação, era o rádio de pilha, né? Então, eu tive uma infância muito rica, brinquei muito. Estudei na escola da Água 10, essa escola não existe mais, né? Porque não tem mais crianças, né? Uma grande quantidade lá para poder estudar. E eu realmente fui uma criança que teve uma infância muito saudável. Aí, em 77, nós mudamos para a cidade, por conta desse triste episódio que aconteceu na minha família. E depois, na cidade, eu fui trabalhar, né? Aos 12 anos. Eu trabalhei de empregada doméstica, e eu tenho um respeito muito grande por essa categoria, mas o meu trabalho X-Lac durou 6 dias. Porque eu era muito nova, né? Não deu certo, enfim. Depois eu trabalhei para a dona Zelinda Frison. Aliás, dona Zelinda Frison, ela tinha uma menininha, uma netinha, que hoje é a Jaqueline Frison, uma jornalista respeitada, né? Trabalhou na CNN, nem sei onde está hoje a Jaqueline Frison, mas é uma menina, uma grande jornalista hoje. Trabalhei para o seu Zé Doceiro, trabalhei na Castilho Companhia, que também não existe mais. Fui caixa da cooperativa Sul Brasil, com muito orgulho, enfim. E estudava, né? Trabalhava de dia, estudava à noite. Eu sempre fui muito atuante na igreja, né? Eu sou católica apostólica romana, cantava no coral, fazia parte da UJOC, União de Jovens de Oswaldo Cruz, né? Eu também participei da Pastoral da Saúde. Todo sábado eu ia de leito em leito visitar os doentes em Oswaldo Cruz, né? Na Santa Casa. Eu fui líder da Pastoral da Juventude, na regional entre Adamantina e a região ali de Adamantina até Tupã. Enfim, eu fui uma criança e uma adolescente, uma jovem, muito atuante na igreja, atuante nas comunidades, enfim, era assim que a gente vivia, né? Naquela época, as mocinhas, elas tinham assim horário para chegar em casa, horário para sair, tinha horário para tudo, né? E era muito bom, porque a nossa influencer era a mãe, né? E é claro que a gente seguindo os passos da mãe, a gente não tem como errar, né? Então, eu tive uma infância muito boa, eu tive uma adolescência maravilhosa e a vida de jovem, né, muito, muito saudável, né? Então, eu não tenho do que reclamar. Comecei a trabalhar muito cedo, trabalhava de dia, estudava à noite, e eu sempre fui uma pessoa feliz. Aliás, até hoje, eu digo o seguinte, independente da sua idade e da sua faixa etária, você precisa ser feliz. Casada, solteira, união estável, viúva, não importa o seu estado civil.
O que importa é você estar feliz. Então, o que mais que você quer saber? Eu sabia se é casado, se tem filhos. Ah, Como sim, sim, sim. Na realidade, por conta da minha profissão, eu tive pouquíssimos namorados. E os meus namoros duravam, em média, 2 meses. Porque os meninos, né, eles tinham ciúme, né? Aí, com cerca de 30 anos, eu conheci o meu marido. Nós namoramos 9 anos, né, quase 10 anos. Casei. Nós não tivemos filhos. Há filhos biológicos, mas eu tenho um filho que vale por 1000. Eu tenho um filho muito querido, que é o meu sobrinho, filho do meu irmão caçula, que mora comigo. Eu criei esse menino, o Eduardo Matos, o grande amor da minha vida, meu filho querido. Porque eu falo assim, que ser mãe não é só você ficar grávida. Mãe é a tia que cria um filho, é a avó que cria um neto, é a madrinha que cria um afilhado, é você exercer o papel de mãe. E eu sou muito feliz por isso, entendeu? Então, sou casada. E você sabe que essa história de casamento hoje, às vezes, né, a pessoa fala, olha, casamento dura pouco, né? Olha, você ainda está casada? Estou com o mesmo marido? Olha, eu estou no segundo, estou no terceiro. Eu tenho uma vida tão agitada que eu falo, se um dia eu for uma mulher separada, espero não ser viúva, eu acho que nem tempo eu tenho para arrumar namorado, porque eu tenho muitos assuntos, né? Eu tenho muitas atividades na minha vida profissional, na minha vida de filantropia, né? Uma brincadeirinha para descontrair aqui o nosso programa. Mas eu sou muito feliz, né? Com o meu marido, com o meu filho, com a minha família. Eu não tenho do que reclamar. Então tá, e vamos pegar aqui, o pessoal quer saber, né? A Neuza Matos, como é que começou essa paixão pelo rádio, né? Que já é uma paixão antiga. Você falou dessa época gostosa aí do sítio, da roça. O rádio era a televisão de antigamente, né? Por exemplo, todo mundo ouvia rádio. Até hoje, diga-se de passagem, o rádio é um dos veículos mais fortes que tem na mídia hoje também um dos mais confiáveis, segundo pesquisas de informação aí que a gente tem, né? E é uma paixão de todo mundo, porque hoje o rádio mudou, tudo, como você disse aí, tudo vem mudando. Numa época, na sua geração era de um jeito, na minha era de outro, da minha filha vai ser diferente. Então, o que acontece? A gente tem visto que tudo está em evolução, o mundo não para, né? E como é que a Neuza Matos começou no rádio? Quer dizer, porque o rádio, eu falo assim, todo mundo ouve o rádio hoje no celular, hoje ouve em plataformas, até na televisão, né? A pessoa pega na Smart TV e joga, como é que fala, o vídeo ou o programa de rádio na televisão. E é assim, a pessoa sai de carro, tá ouvindo rádio, tá sintonizado, todo mundo quer informação, né? Então fala um pouquinho, Neuza, como é que começou essa paixão pela rádio? A paixão pelo rádio, ela começou muito cedo, né? Eu me lembro, quando eu comecei a entender o que era mundo, que a gente começa a entender o que é o mundo aos 3 anos, 4 anos, por aí, né? Eu me lembro do meu pai sentado num banco de madeira, debaixo de um pé de árvore, com rádio, ouvindo os jogos da Copa do Mundo, do Corinthians, né? Meu pai era corintiano, meus irmãos são corintianos, e eu sou corintiana. Só que eu sou corintiana, mas assim, eu não sigo assim, eu não sei quem está jogando, enfim. Eu sou por tradição familiar, né? E eu me lembro muito bem que meu pai ouvia o Fiore Giliotti. Abrem-se as cortinas que o espetáculo vai começar. Eu era bem criança, mas criança mesmo. Quando eu falo criança, criança menos de 5 anos, tá? E o Fiore falava assim, agora não adianta chorar a torcida brasileira. Né? Quando a seleção brasileira perdia um jogo, né? E eu tive a felicidade muito grande, antes do Fiore Giliotti partir dessa para melhor, de encontrá-lo aqui em Prudente, no Aruá Hotel, e eu entrevistei o Fiore Giliotti. E eu ouvia também, eu era apaixonada em ouvir o Zé Bétio. O Zé Bétio, ele era um ídolo nacional. Hoje a meninada tem o ídolo, que é a moça que canta o funk, o rapaz que canta o funk, que dança, que rebola, né? E o meu ídolo era o Zé Bétio. Eu amava ouvir o Zé Bétio.
Eu me lembro que eu acordava muito cedo, porque o galo cantava, minha mãe, meu pai e meus irmãos e minhas irmãs se preparavam, né, para o trabalho na roça, porque o trabalho na roça começava antes do sol nascer, né? E aí o Zé Bétio tinha um programa, e era um ídolo nacional. Pensa no ídolo nacional. O Brasil ouviu o Zé Bétio logo pela manhã. E o Zé Bétio fazia um programa super legal, acho que era na Rádio Nacional, e aí derrubava algum objeto. Vamos acordar, Dona Maria, papapá, papapá. E tinha um certo período no programa dele que ele falava assim, agora o Zé Bétio vai beijar o rostinho das meninas do Brasil. Eu era muito pequena. E, bom, eu sempre segui o Zé Bétio, né? Eu encostava o meu rosto no rádio para sentir o beijo do Zé Bétio. E agora o Zé Bétio vai assoprar o cabelinho das meninas do Brasil. Ele era ídolo nacional. O Brasil ouvia Zé Bétio. Eu colocava minha cabecinha perto do rádio para sentir o assopro do Zé Bétio. Então, as minhas grandes paixões pelo rádio foram o Fiore Giliotti e também o Zé Bétio. E tinha umas músicas maravilhosas, né? Tinha lá os cantores antigos, né? Cascatinhana, Pedro Bento Zé da Estrada, quem mais? Tunique Tinoco. Gente, Tunique Tinoco, olha, procurei na internet essa dupla Tunique Tinoco. Era uma dupla maravilhosa. E tantos outros, né? Na realidade, aquele período era um período de música sertaneja, né? Mas o pessoal tocava uma viola, tocava um violão como ninguém, sabe? Era a música com musicabilidade, sabe aquela música mesmo? Cantada, tocada. Aqueles instrumentos, que era uma delícia ouvir aqueles instrumentos. Então, minha paixão pelo rádio surgiu quando criança, ouvindo Zé Bétio, o Fiore Giliotti, né? Depois tivemos Osmar Santos, inclusive lá de Oswaldo Cruz, né? Um ídolo também nacional, né? No mundo esportivo. E aí foi. Aos 18 anos, eu saí de Oswaldo Cruz, fui morar em Jundiaí, morei ali em São Paulo, e eu fiz o curso de rádio no Senac, em São Paulo. E eu me lembro que quando eu fiz o curso de rádio, o pessoal falou, naquela cadeira ali sentou um menino muito bonito que fez rádio aqui no Senac. Ele foi trabalhar na TV Globo. O nome dele é William Bonner. Faz tempo, mas eu não fui da turma do William Bonner, não. Eu acho que ele foi da primeira turma lá do Senac, dessa nova sala do Senac. Enfim. Aí depois eu voltei para Oswaldo Cruz, porque eu morei um tempo fora, né? Aí eu comecei a trabalhar na rádio Joia de Adamantina, era uma rádio na rodovia. Foi um período que o Grupo Rede, ele comprou, né? Antiga Kaiowá, perdão. Não, Grupo Rede não, perdão. A Kaiowá, a empresa Kaiowá, que tinha como gerente regional uma pessoa muito querida aqui de Presidente Prudente. Aí eu fui trabalhar na rádio Joia de Adamantina, que era da Kaiowá. O Braga, né, o querido Braga, era o diretor-geral da Kaiowá, né? Aí depois a rádio foi vendida, né? Aí eu vim para Adamantina, eu saí de Adamantina, vim para Presidente Prudente, trabalhei acho que 1 ano e meio na rádio Presidente Prudente, 2 anos, com o saudoso Carlos Alberto de Ruda Campos. Depois eu trabalhei na rádio comercial, e na rádio comercial eu fazia o boco no trombone, no Patrulha Comercial, com Oswaldo Turino. Depois eu voltei para a Rádio Prudente, que era 1070, trabalhei muitos anos. Me aposentei, a rádio foi vendida, eu fui por muitos anos funcionária da Rádio 1070. Enfim, aí quando eu me aposentei, o pessoal da Rádio Comercial me chamou. Então, hoje eu estou na Rádio Comercial, com o programa Comercial Acontece, das 4 às 5 da tarde, de segunda a sexta. Também trabalhei por pouco tempo na Rádio Bandeirantes, a pedido do meu amigo Altino Correia, e ainda trabalhei na extinta TV, a TV a cabo de Presidente Prudente. Eu tinha um programa social, eu cobri os eventos, jornalismo também, fazia matérias jornalísticas, e foi um aprendizado. Então, a minha trajetória na imprensa foi rádio e um pouco de TV. Então, essa é a minha trajetória na imprensa. Estou há mais de 30 anos, né, trabalhando no rádio. Eu sou uma apaixonada pelo rádio. Trabalhei por muitos anos fazendo reportagem nas ruas. E eu digo que nós, profissionais do rádio, como de qualquer veículo, né?
rádio, internet, TV, jornal, a gente tem uma responsabilidade muito, mas muito grande com o nosso público, porque as pessoas acreditam no profissional da imprensa. Por isso, é preciso se ater ao fato, porque contra fato não é argumento. Tem que tomar muito cuidado para se ater ao fato. E outra coisa também, com o surgimento da televisão, o rádio cresceu. E depois, com o surgimento da internet, o rádio cresceu muito mais. Hoje a internet, infelizmente, tem muita gente que não sabe usar a internet. Tem gente que vai para a internet para tomar marido do outro, nos Facebook da vida e outras redes sociais, vai para brigar, vai para pregar violência, é uma coisa horrorosa. Então, é preciso entender que a internet veio para nos ajudar, para crescer. Mas, às vezes, a pessoa está nervosa e vai para a internet e escreve qualquer coisa. Ela não tem noção que a internet é o mundo sem fronteiras, minha gente. É o mundo sem fronteiras. Então, nós temos que ter muito cuidado, ter muita responsabilidade, porque o jornalista, ele responde, né, se ele cometer algum crime na internet. E qualquer pessoa também responde, viu? Tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente escrevendo muita besteira. Tem que tomar muito cuidado o que você escreve, o que você fala, porque você pode ser chamado criminalmente para responder uma ação. Porque depois que você fala, não é mais a sua opinião. Todo mundo acompanha, o Brasil, o mundo. Então, tem que tomar muito, mas muito cuidado e ter muita responsabilidade. Tem gente que se mete a ser jornalista, né? Então, tem que tomar cuidado. Não, com certeza, Neuza. Eu até confesso para você, eu gosto do jornalismo, sou apaixonado por imprensa, pelos fatos, só que a maior decepção que eu tenho com o jornalismo é essa questão hoje que qualquer pessoa pode ser jornalista. Quer dizer, hoje você tem um sindicato de jornalistas que não protege a categoria, onde qualquer um hoje começou aí a fazer reportagem, começou a fazer não sei o que, é jornalista. Quer dizer, e não é. Quer dizer, a pessoa sai falando, é o que você falou, de repente acaba aí respondendo criminalmente, né? Mas é o seguinte, Neuza, eu queria falar um pouquinho como é que foi aí, que agora você é nossa, você não é mais de Oswaldo Cruz, você é de Prudente, né? Então, recebeu o título de cidadã prudentina, que foi de autoria aí da Natália Gonzaga, título muito merecido pelo trabalho que você faz, você vive o dia a dia de Prudente, literalmente você conta, narra o cotidiano da nossa cidade todos os dias de segunda a sexta, né? Então fala pra gente como é que foi como é que foi esse título aí, a emoção. Olha, foi um título diferenciado. Eu não sei se alguém recebeu um título como eu. Eu estou falando na parte sentimental, né? O vereador Natanael Gonzaga da Santa Cruz, o pai da Natália, que Deus o tenha, o Nata, né? Muito querido, muito amado, uma pessoa que foi um vereador muito atuante. Ele ia à rádio me dar entrevista e falar: Neuzinha, o meu sonho é te dar um título de cidadã prudentina. Está aqui no meu coração. Eu falei: Nata, Nata, tem tanta gente importante, você dá o título para um, para outro. Um dia eu vou receber esse título, mas um dia eu te prometo que um dia eu vou receber esse título. E eu pensei: olha, um dia eu preciso ir até a Câmara, combinar com o Natanael para receber o título de cidadã prudentina, porque ele queria me dar esse título, era algo assim do coração, sabe? Tomar uma água. E o que aconteceu? De repente, ele tinha um problema de diabetes. Eu falava: Nata, como é que está o seu diabetes? Neuzinha, estou controlando. E o Natanael faleceu. Falei: meu Deus, Natanael faleceu e eu não fui receber o título de cidadã prudentina. Guardei no meu coração e fim de papo. Aí um dia me ligou o assessor da vereadora, Natália, dizendo se eu gostaria de receber um título de cidadã prudentina. Imediatamente falei: aceito e quero receber sim. Aí a vereadora, ela foi até o estúdio da rádio comercial me levar o documento oficial para eu marcar a data, né, de receber o título. Ela falou: Neuza, eu vou te entregar esse título porque eu acompanho o seu trabalho, meu pai gostava muito de você,
E durante uma semana eu estava sonhando com meu pai e com você, e nesse sonho, o meu pai entregava um título de cidadã prudentina para você. Então eu falei, mãe, ela falou para a mãe dela, eu preciso procurar Neuza Matos, entregar um título para ela de cidadã prudentina, eu estou sonhando com o pai faz uma semana. A mãe dela falou, vai procurar Neuza Matos. E eu falei, olha, Natália, que coincidência, o seu pai veio várias vezes aqui na rádio me convidar para receber esse título. Eu falei que um dia eu receberia, mas ele acabou falecendo, então eu vou receber esse título. Então foi algo que me marcou. Então, foi um título muito especial. Então, eu sou também cidadã prudentina, eu já era de coração, né? E eu estou muito feliz, muito agradecida, não só a Natália, a todos os vereadores que aprovaram esse título de cidadã prudentina para mim. De coração, eu sou muito agradecida por isso também. Olha, eu vou pegar uma deixa aqui no que você está falando, Neuza, porque o Nata era um amigo pessoal, é um amigo muito querido, uma pessoa que eu estimava muito, e ele vinha no programa, que eu também participei, o meu começo foi lá na Rádio Prudente AM, lá na 1070, né? E foi uma coisa assim interessante, que ele ia lá no programa, ele chorava, ele falava da vida dele, falava das coisas, como elas eram, e ele se emocionava, então ele chorava, né? Ele era muito emotivo. E era uma pessoa assim que eu sempre gostei nele, a sinceridade, porque ele era um político, mas ele fazia as coisas de coração, ele realmente fazia para quem ele achava que merecia. Então, aqui eu volto a dizer aqui que foi muito bem merecido o título, um reconhecimento pelo trabalho que você faz, né? E eu queria falar agora um pouquinho. Você é sócia fundadora aqui do Rotary Rosa dos Ventos, né? E também é governadora assistente. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa vida, o que é o Rotary, o que ele faz, como é que funciona. Fala um pouquinho para a gente. Olha, é apaixonante. O governador Vilcio Caetano de Lima, meu amigo, um dia ele me chamou, falou, Neuza Matos, eu preciso falar com você a hora que você sair da rádio. Passa no meu Rotary. E eu passei na rua Doutor Gugel. Falei, viu, você queria falar comigo? O que era? O que eu posso te ajudar? Ele falou, assina essa lista aqui. Eu falei, por quê, Vilso? Assinei. Olha, você vai participar do Rotary Clube de Presidente Prudente Rosa dos Ventos que eu vou criar. Nós estamos criando. Falei, Vilso, eu não tenho tempo para ser rotariano. Não. Mas são as pessoas que não têm tempo mesmo. Enfim. E com muito orgulho, eu sou sócia fundadora do Rotary Clube de Presidente Prudente Rosa dos Ventos. Uma vez por ano, no mês de junho, o Rotary, que é uma organização internacional, o Rotary troca desde do governador, desde o presidente do clube, né, desde o presidente do clube, até o presidente internacional. Então, o ano rotário é assim. E eu já fui presidente também do Rotary Clube de Presidente Prudente Rosa dos Ventos. E nesse ano rotário, que está terminando, nos próximos meses, eu estou como governador assistente do Rotary Sul, Sudoeste, Norte e também de Álvares Machado. Então, eu represento o governador Wagner Massoca, que é o nosso governador do distrito 4510, nesse ano rotário. É um trabalho muito bom, maravilhoso. O Rotary, ele participa, como ele é uma organização centenária internacional, então você já tem, né, as diretrizes a serem seguidas. E dentro do Rosa dos Ventos, eu sou coordenadora de projetos humanitários. E o Rotary Clube de Presidente Prudente Rosa dos Ventos, ele tem vários núcleos rotários, né? Dentro do Rotary, que tem um leque muito grande de ações, né? E o nosso lema é dar de si antes de pensar em si. Então, nós temos os núcleos rotários, NRDC, né? Nós temos na São Martinho, que pertence à paróquia Santa Rita, mas está instalado lá no Vale das Parreiras. Nós temos mais um núcleo rotário no Seminário, que atende a Humberto Salvador e também o Morada do Sol. Nós temos o terceiro NRDC, que é junto com a Corrente do Bem, na Vila Nova Prudente. Aí você fala, mas por que o Rotary
funda os núcleos rotários junto com a igreja? É que geralmente tem a estrutura, tem um salão paroquial, tem uma estrutura, né? Porque o que a gente faz? A gente chega até a comunidade e vê o que a comunidade quer. Às vezes a comunidade quer uma palestra, às vezes a comunidade quer um curso. Então, e a gente faz parcerias. Nós temos uma parceria muito grande com o SENAC, nós temos uma parceria grande com o SESI, que tem o programa Alimente-se Bem maravilhoso. Nós temos parceria com o SENAI e outras parcerias mais. Então, por isso que a gente usa essa estrutura, faz essas parcerias, né? A Corrente do Bem é um movimento, não é da igreja, tem uma escola na Vila Nova Prudente, essa escola ficou parada, porque as crianças cresceram e não tinha mais público. Então, lá nós temos o movimento Corrente do Bem, que faz um trabalho maravilhoso em Presidente Prudente, de atendimento à população, não só do fornecimento de cesta básica, mas de cursos, de atendimento. Vale a pena você conhecer o movimento Corrente do Bem na Vila Nova Prudente, vale a pena você conhecer o trabalho voluntário do seminário, vale a pena você conhecer a comunidade São Martinho. Então, são trabalhos fantásticos, são trabalhos junto à comunidade. E a gente se realiza nesses trabalhos, né? Eu fico muito feliz de participar do Rotary. Eu fico feliz também, eu acompanho a Associação de Mulheres de Negócios, como repórter, desde as primeiras reuniões que eram realizadas na casa da nossa saudosa Dona Margot. Dona Margot morava ali onde hoje funciona a Cardiovida, no Parque do Povo, né? E depois, com o passar do tempo, eu também me tornei associada do Rotary, da Associação de Mulheres de Negócios. Hoje nós estamos em 81 mulheres, nós temos a professora Vânia como a presidente, né? A Associação de Mulheres de Negócios, a presidência dura por 2 anos, né? E nós estamos aí, né, com um trabalho muito bacana, né, em Presidente Prudente, com essas mulheres empreendedoras. Enfim, é muito legal. E a gente, como que você arruma tempo? Arruma tempo para tudo, né? Porque a gente vai entrevistando um, fazendo parceria com o outro, enfim, e assim a gente vai tocando a nossa vida, né? É muito legal. Eu sou uma mulher muito realizada. Com certeza, eu até queria falar aqui, pegando aqui, eu fui o mais novo rotariano do Brasil em 97, foi o ano que eu entrei, foi um Rotary misto, na época o Rotary nascente, né? E foi formidável. O Rotary, para mim, ele tem uma importância muito grande. Eu gosto do Rotary. Até tem aquele lema rotário lá, as 4 avenidas, eu adotei para minha vida, porque eu acho importantíssimo. Se todo mundo fizesse o que tem que ser feito, já resolveria. E é o seguinte, o Vilcio Caetano é um grande rotariano, uma pessoa maravilhosa, e ele falou uma coisa certa. As pessoas que não têm tempo são as que mais produzem, que mais fazem pela sociedade, exatamente porque sabem trabalhar, se dedicam de corpo e alma, né? E eu não podia deixar de mandar um abraço aí para o nosso grande governador, sempre governador aí, o Gessner Dias, também radialista, pessoa amigo de profissão, ele tem especialidades aí no esportes, né? E agora está na CBN lá do Paulo Lima, agora estreou também na TV Fronteira, e agora ele é considerado imagem do Rotary para a América do Sul, né? Então, um alto cargo, uma pessoa aí que a gente gosta bastante. E o Rotary, gente, você vira e mexe, vocês veem aí coisas nas redes sociais, tem uma galinhada, tem aí para arrecadar fundos para ajudar a sociedade. E é assim, é 100% para a sociedade. O Rotary não fica com nada, quer dizer, eles simplesmente ajudam a sociedade com cadeira de rodas, tem o Sunaga, que tem aquele projeto maravilhoso de cadeiras de rodas para pessoas que não podiam pagar, né? Mas eu queria falar, que você já adiantou um pouquinho, da BPW. A BPW é a Associação de Mulheres de Negócio e é importantíssima na sociedade. Inclusive, a gente tem visto recentemente, infelizmente, né,
briga lá da Ana Hickman, briga agora de uma outra famosa aí com os maridos, não sei o que está acontecendo, que está todo mundo aí se desentendendo, né? Não sei o que está vendo. Mas a BPW, ela é muito importante. Um grande abraço para a professora Vânia. E eu queria enfatizar uma coisa. A professora Vânia, junto com a Neuza Matos e outras associadas, outras mulheres maravilhosas aí, reavivaram a entidade. A entidade voltou aí, como diz o outro, voltou nos 360, né? Voltou com toda a energia e está fazendo um monte de coisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é BPW, a importância de valorizar a mulher na nossa sociedade, né? E como é que ela funciona, quem que pode ser associado, o que precisa. Fala um pouquinho para a gente. Bem, um abraço ao Gessner. O Gessner é um estudioso de Rotary, respeito muito, adoro, amo o Gessner, né? E o Sunaga, nosso querido Sunaga, foi ele com o Wilson Caetano de Lima que definiram o nome de Rotary Clube de Presidente Prudente, o Rosa dos Ventos. Sobre as cadeiras de roda também, eu gostaria de dizer que o Rotary Sudoeste de Presidente Prudente tem um trabalho fenomenal. Eles adquirem cadeiras de roda e cadeiras de banho, e a pessoa que precisa, que tem um enfermo em casa, empresta essa cadeira de roda e depois devolve. É um trabalho fenomenal. Cada Rotary faz o seu trabalho, é fantástico. Ainda em Rotary, eu queria dizer que Bill Gates é um grande entusiasta de Rotary, ele não é rotariano, mas ele acredita muito no Rotary, é o nosso parceiro através da fundação, o Bill Gates. Queria dizer também que quando surgiu a vacina da poliomielite, que é a mesma paralisia infantil, as crianças morrendo no mundo, quem iniciou um trabalho para vacinar e exterminar a poliomielite no mundo foi o Rotary. Hoje nós temos 2 ou 3 países que ainda têm poliomielite. Então, as primeiras vacinas no Brasil, quem comprava era o Rotary, não era o governo. Então, se a paralisia infantil foi extinta no Brasil, deve-se ao Rotary, né? E isso é fenomenal. Quando criança, eu conheci um rapaz que tinha paralisia infantil. A paralisia infantil, quando não mata, ela deixa a criança aleijada. Infelizmente, nesse mundo moderno, muitas mães não vacinam seus filhos. A gente, quando era criança, as mães analfabetas, humildes, mas elas não deixavam de dar a dose da vacina na criança. Eu tomei todas as vacinas quando eu era criança. Só para deixar isso muito bem claro, né? Que eu acho importante. Olha, Gessner, tem muito assunto aqui, que nós vamos ficar o dia inteiro conversando. Bom, mas vamos lá. A respeito da Associação de Mulheres de Negócios, ela foi fundada pela Lena Madezin Phillips. É uma mulher fantástica, fenomenal, que Deus a tenha. Ela sentiu essa necessidade de reunir as mulheres num período difícil do mundo, e aí foi crescendo. A Associação de Mulheres de Negócios, nós estamos presentes em todos os continentes. Eu queria até dizer, deixa eu pegar aqui minha listinha, a Associação de Mulheres de Negócios, que tem um trabalho para empoderar as mulheres, né? De qualquer profissão, tá? Uma dona de casa pode ser uma BPW, Business Professional. Nós estamos presentes no mundo inteiro, né? Temos uma participação também na ONU, como o Rotary também tem. Nós estamos presentes em Aracaju, Araçatuba, Bento Gonçalves, Brasília, Caçador, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Dourados, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Ijuí. Estamos em Londrina, Porto Alegre, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Uberaba e Várzea Grande. A BPW, ela está presente em todas essas cidades brasileiras. Uma vez por ano nós temos a Confam, que vai acontecer agora em Campo Grande, já aconteceu em Campo Grande, vai acontecer em Salvador. A Confam é um evento anual, onde as mulheres do Brasil inteiro que querem se reúnem da BPW, apresentam o que foi realizado, né? Inclusive a BPW Prudente recebeu vários prêmios, o IP Rosa, o Projeto IP Rosa,
realizado na época da nossa querida presidente Simone, eu falo Simone do CNA, né? Uma querida. Nós fomos premiadas com o projeto Empreendedoras do Futuro, na gestão da Dora, enfim. E para ser uma mulher BPW, é só você nos procurar, que você faz parte. A nossa entidade ela tem quase 30 anos, toda entidade ela tem altos e baixos, às vezes tem muitas associadas, depois tem poucas associadas, e nesse período da Covid, as entidades elas tiveram, né, uma redução de associados, né? Isso, todas as entidades passou por isso, né? E a nossa Associação de Mulheres de Negócio, ela realmente foi tendo poucas associadas, e agora nós estamos no período de novas associadas, né? Então, nós estamos com 80 mulheres aproximadamente, é um trabalho maravilhoso, mas por que esse trabalho existe? Porque é uma entidade forte, ela tem quase 30 anos, tem parcerias com o CIESP, com a Associação Comercial, com o SEBRAE, com o SENAI, enfim, a UEPP. Fazemos parte também da UEPP, União das Entidades de Presidente Prudente, então a entidade é uma entidade forte, ela tem CNPJ, ela é estabelecida, agora nós mudamos a diretoria, estamos aí no processo de franco desenvolvimento, né? Então, nós temos aí mais de 80 associadas, mulheres maravilhosas, muito bem-vindas, e vamos continuando o nosso trabalho aqui em Presidente Prudente. Outra coisa, eu não podia deixar aqui de mencionar a professora Vânia, que é presidente da BPW, ela foi vítima também, ela já esteve aqui, ela relatou que ela teve problemas de violência doméstica, e eu queria que você faça um pouquinho dessa questão, porque ela é importante, a mulher saber se defender. Hoje tem campanhas a nível nacional, inclusive em Presidente Prudente, que a pessoa faz assim um gesto assim para pedir ajuda, porque às vezes ela não pode falar, porque está ali sendo coagida, alguma coisa. E é aquela história, né, gente? É complicada essa questão de violência doméstica, é uma coisa que acontece muito na sociedade, e é aquela história, né? A gente tem que procurar contornar, porque violência não é o caminho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do apoio que as mulheres têm dado umas às outras, e também falar um pouquinho hoje está muito em voga essa questão de empoderamento, mas na verdade as mulheres têm sido muito empreendedoras, elas têm feito vários cursos, têm se autovalorizado, e a mulherada aí está, como diz o outro, está competindo de igual para igual aí com os homens e está avançando e ganhando terreno. Então eu queria que você comentasse esses assuntos. Olha, antes da gente falar a respeito da violência contra a mulher, eu gostaria de voltar um pouco ao tempo. No passado, as meninas e os meninos eram educados pela mãe e pelo pai. Quem tinha voz ativa em casa era a mãe e era o pai. Com o passar dos anos, a mulher teve essa necessidade de trabalhar fora. E foi importante, foi um crescimento. Infelizmente, muitas mães, elas foram delegando a educação dos seus filhos, dos meninos e das meninas, para a creche. A criança o dia inteiro na escola, para babá. Então, muita mãe teve a necessidade de trabalhar fora, ok, beleza, mas elas não acompanharam muito o crescimento e desenvolvimento dos seus filhos, infelizmente. E nesse mundo globalizado, informatizado, a internet, ela entra dentro da nossa casa muito cedo, né, na mão das crianças. E, infelizmente, as crianças, ela têm acesso a tudo, né, porque nem toda mãe controla o seu filho. E também tivemos recentemente, na nossa história, o período da pandemia, né? E eu esperava que com a pandemia as pessoas fossem melhores, porque todo mundo viu a morte nos olhos. Mas a violência aumentou e aumentou muito. Mas, graças a Deus, as autoridades estão atentas. Nós temos nos municípios as casas que acolhem as mulheres vítimas de violência, né? Temos também trabalhos realizados para poder melhorar o psicológico desse homem violento, né? Tem homem que realmente não tem conserto, né?
ele vai para a cadeia mesmo, né? Porque existem vários graus de violência, tá, gente? Vários graus de violência. Então, eu penso que hoje, a menina e o menino, na escola, né? Como eles passam a maioria do tempo na escola, as escolas precisam estar também discutindo essa questão da violência. Dentro de casa, a mãe precisa conversar com a sua filha e com o seu filho sobre a questão da violência, né? Então, a violência ela é uma questão muito ampla, né? Muito ampla. Daria um programa, vários programas, para a gente debater sobre a violência. Mas é preciso melhorar as leis, os programas sociais, os programas na comunidade, para acolher essas meninas vítimas de violência. É preciso conversar muito sobre a violência. Mas, Cheslak, eu gostaria também, eu não sei quanto tempo nós temos ainda de conversa, temos quantos minutos ainda para acabar? Uns 15. 15 minutos. Eu posso voltar nesse tema também da violência, se você quiser? Fica à vontade. Bom, vamos então finalizar o assunto da violência para eu voltar a um outro assunto que eu não quero deixar de falar. Então, eu penso que você, mulher vítima de violência, não fique calada, não. Converse. Olha, tem os CRAS, que faz um trabalho maravilhoso, o CRAS faz um trabalho maravilhoso. Procure a Delegacia de Defesa da Mulher, procure alguém na sua comunidade, na igreja, converse sobre a violência, né? E eu queria dizer que violência não é coisa de mulher humilde, não. A violência está nos condomínios de luxo, nos apartamentos de luxo, então a violência está por aí tudo. Agora, tem um detalhe também. Nós temos que entender a violência, mas também não podemos tratar o homem como 100% agressor. Nós temos que entender como é que surgiu essa violência dentro de casa. Por isso, principalmente porque nós temos os casos de mulheres famosas aí na mídia. Então, nós temos que entender como que surgiu essa violência dentro de casa. Porque, de repente, você vai querer tratar todo homem como um homem violento. Não é assim, gente. Nós temos que entender como é que surgiu essa violência dentro de casa. E, às vezes, também, nós temos que saber, será que realmente a mulher também não é violenta em alguma situação e se faz de vítima? Então, é um assunto muito complexo. A violência é um assunto muito complexo, muito complexo. Mas tem as autoridades competentes aí, a assistente social, a psicólogo, o delegado, para todo mundo estar discutindo, né, com mais profundidade esse tema, que é muito importante. Eu, particularmente, graças a Deus, eu nunca sofri problema de violência, nem assédio, né? Graças a Deus, né? Eu nunca tive esse problema. Mas quem sofreu, eu sei que é muito triste. Eu conheço pessoas que sofrem. E mais que a violência física, tem a violência psicológica dentro de casa, né? E eu sei que tem muitas mulheres sofrendo, e eu digo que sinta-se abraçada, acolhida, porque nós temos as entidades, nós temos as comunidades para abraçar você. E precisa dar um basta, viu, mulher? É preciso dar um basta e procurar ajuda e dizer não. Eu queria, como o nosso tempo está acabando e a conversa ela vai longe, eu gostaria de relembrar aqui algumas matérias importantes que eu fiz ao longo da minha carreira. É claro que todas as matérias são importantes. Nosso querido juiz Machado Dias, que Deus o tenha. A última entrevista ele deu para mim na Prudentina, na TV a cabo. E eu falei, nossa, doutor Machado, o senhor está tão bonito antes de gravar a matéria, porque eu tinha essa liberdade, né, com ele. Neuzinha, eu estou muito feliz, estou numa fase maravilhosa da vida. Daí uns dias ele foi assassinado, infelizmente, né? Então, a última entrevista que o doutor Machado deu para mim. Nós tivemos também outras entrevistas que eu guardo assim no fundo do meu coração, que foram importantes. Dia 1º, dia de Ano Novo, estourou uma rebelião no presídio de Presidente Bernardes. E o meu colega da rádio falou, Neuza, eu não vou, eu sou repórter policial, mas eu não vou porque hoje é Ano Novo. Falei, não tem problema, eu vou. E eu fiquei o dia inteiro lá, e eu não era repórter policial, hein? Mas eu fui no presídio de Presidente Bernardes, a primeira rebelião que teve lá. Nós ficamos o dia inteiro, eu não tinha experiência de cobrir rebelião, eu achava que era uma coisa rápida, né? Eu ia chegar lá, a rebelião ia acabar. Fiquei o dia inteiro sem comer, uma fome que Deus mandava, só tomando água. E quando acabou a rebelião, foi uma rebelião sangrenta, né?
um profissional lá da segurança, lá que estava na portaria. Eu falei, eu queria tanto falar com alguém, né, fazer uma entrevista, né, mas acabou a rebelião, ninguém deu entrevista, todo mundo foi embora. Aí o moço falou assim, vai lá no batalhão que você consegue falar com o coronel. E eu fui. E eu fiz uma entrevista com o coronel exclusiva na Rádio 1070 sobre essa rebelião lá em Presidente Bernardes. Outra entrevista também que eu fiz, com exclusividade, uma vez uns amigos, era menina nova, né? Estava aí procurando furo de reportagem, uns amigos falaram, Neuza, olha, teve uma invasão de terra lá no Pontal do Paranapanema, vamos lá? Eu falei, vamos. E fui de noite. Pensa no lugar longe. Foi a Fazenda São Bento, se não me falha a memória. Eu estive lá e fiz também uma reportagem. Acompanhei toda essa questão do sem terra e queria até dizer para você que eu estou muito feliz porque as terras no Pontal do Paranapanema foram legalizadas, teve um projeto aprovado na Assembleia Legislativa, projeto esse viabilizado aí por muita gente. Era o secretário de Agricultura recentemente, o Chiquinho, né, o Chiquinho, seu Francisco, governador, o governador que, né, trabalhou também, né, para poder aprovar esse projeto de lei junto com o Chiquinho, né? Aliás, o governador que me falha a memória, agora ficou tão pouco tempo, depois que foi candidato a governo de São Paulo. Programa ao vivo é assim, né? Às vezes a gente falha a memória. Me ajuda aí, Oxeslac. Também não vou lembrar, não. Ele ficou tão pouco tempo, mas ele foi importante, porque ele legalizou as terras no Pontal do Paranapanema, né? Depois do Dória. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Lembrei agora. Rodrigo Garcia, tá na história, viu? Quem legalizou as terras do Pontal do Paranapanema foi a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei enviado pelo Rodrigo Garcia, que fique registrado na história. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo do PSDB, né? Foi na gestão dele que as terras foram legalizadas no Pontal do Paranapanema. E agora, o nosso governador está aí, né, trabalhando, o pessoal legalizando as terras, né? E olha, o Pontal do Paranapanema é a última fronteira agrícola, tem terra, tem água, e realmente nós vamos ter aí uma região muito desenvolvida, né? Muito desenvolvida. Bom, mas ainda voltando sobre as reportagens, eu entrevistei também, quem mais? As Torres Gêmeas, quando explodiram lá em Manhattan. Eu queria entrevistar alguém lá, mas como? E aí nós começamos a procurar quem é que estava nos Estados Unidos. E estava lá um professor da Unesp, né? Ele estava lá ia fazer um curso, dar uma palestra, mas ele tomou as garrafas de vinho uma noite antes com um amigo e acabou dormindo. Quando ele acordou, ele ia nas Torres Gêmeas, as Torres Gêmeas explodiram. Professor Bernardo Mansano da Unesp. E eu fiz a entrevista ao vivo com o professor. Ele não morreu, por conta que ele tomou uns vinhos a mais, dormiu e não foi até as Torres Gêmeas. Essa reportagem também foi exclusiva que eu fiz na Rádio 1070, né? E eu não me esqueço também dessa entrevista. E outras mais que eu fiz ao longo da vida. Só que eu não sou de guardar, não guardo fita, não guardo imagem, né? Enfim, quem guardou, guardou, mas eu não sou de guardar essas matérias, né? O Pratinha, né? Guilherme Prata, encontrei no Banco do Brasil, lançamento do Plano Safra. Nilzinho, eu vou te dar entrevista rápida, eu estou indo lá para o Mato Grosso. Ele foi. E, lamentavelmente, ele estava com um helicóptero na volta, né? Chovia, e, lamentavelmente, ele faleceu. Ele e o Baiano, né? 2 amigos aqui de Prudente. Então, são entrevistas assim que eu guardo no fundo do meu coração e eu vou guardar para sempre. Entrevistei também o narrador, famoso, foi narrador não de futebol, mas sim das festas, né? As festas country, as festas de rodeio. O Zé do Prato, aqui ele era nascido aqui em Regente Feijó, fez fama no Brasil inteiro, eu também. Eu tenho uma foto com o Zé do Prato. Entrevistei o Roberto Carlos, quando inaugurou a pizzaria aqui em Prudente, do filho dele, né? Depois acabou fechando o negócio. Entrevistei Chitãozinho e Chororó, Asa Branca,
e entrevistei muita gente, né? Enfim, eu realmente tenho boas lembranças, né? E continuo no rádio até hoje e pretendo morrer no rádio, se Deus quiser. Então, eu queria pegar aqui com a Neuza um assunto que é delicado aqui para o jornalismo, que é a censura, né? E a gente ouve muito, hoje, assim, no meu ponto de vista particular, aqui é o jornalista Cheslak que está falando, hoje eu vejo que existe um consórcio de mídia onde se fabrica notícias. Eu lembro quando eu comecei no Imparcial, você ia fazer um texto, qual é a fonte? De onde que vem? Que jeito que é? Tipo, não saía se não fosse tudo averiguado, tudo certinho. Bem, só aí já acabaria com as fake news, só aí, né? Mas a gente sabe que existe notícias que interessam, mesmo a pessoa tendo conhecimento que é mentira, mas ela quer que seja propagada aquela notícia, quer dizer, porque ela tem um interesse, né? Então, eu queria que você comentasse para a gente como é que você vê essa questão da censura. A gente teve aqui a Revolução de 31 de março, onde alguns historiadores falam de censura, de ditadura, de não sei o quê, mas isso foi uma causa posterior. O que aconteceu, fato, é que houve um movimento popular, democrático, onde o povo foi para as ruas temendo um contragolpe que queriam fazer um comunismo instalado. Mas veio depois censura, houve excessos, houve outras coisas, mas isso a história mostra e aconteceu outras coisas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje a gente percebe que existem, hoje o mundo está polarizado, direita, esquerda, tem aquele pessoal do centro, que a gente fala que é os isentões aí, que é o pessoal que não é nem do lado do outro, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que saber o que é certo e o que é errado. Como descobrir isso? Como ter fontes confiáveis, né? E essa questão da censura, a gente vê que existe, e isso é um fato, onde pessoas de direita são caçadas, silenciadas, tem canais tirados, quer dizer, isso está indo muito para um lado só do espectro político. Não está indo só, não está sendo uma coisa por igual de um lado ou do outro, porque cometeram algum. Hoje parece uma coisa que me incomoda é crime de opinião. Quer dizer, você emite uma opinião, a imprensa está colocando, houve ataques contra o ministro, houve ataques contra a democracia, ataques contra as instituições. Primeiro, que as instituições, por serem elementos políticos, podem sim ser questionadas. Ninguém é dono da verdade. A gente tem aí uma questão delicada onde a democracia pode sim a pessoa criticar de uma forma polida, é claro, não de uma forma ofensiva, mas ela pode questionar questão de vacina, questão de urna, questão aí que simplesmente, se você fala, já cortam o vídeo, já joga lá embaixo, já tiram o canal da pessoa, e isso é complicado. Então eu queria que a Neuza Matos, como jornalista, fizesse aqui, de uma forma rápida, que a gente está no final do programa, uma relação entre censura e essa questão de fake news, que são dois pontos que incomodam muito e atrapalham o jornalismo. Olha, às vezes as pessoas falam, vamos debater ética na política, ética na imprensa, ética na saúde, ética nisso, ética naquilo. Ética, você já nasce com ela. Ou você tem ética, ou você não tem ética. É questão de caráter. Eu às vezes fico imaginando como é que esse povo consegue dormir. Como é que esse povo tem consciência de dar uma notícia falsa e colocar a cabeça no travesseiro, né? Para mim, o que vale é que eu aprendi há mais de 30 anos e vai valer sempre. Você tem que trabalhar com fatos, porque contra fatos não há argumentos, né? Se eu fizer uma foto desse microfone, daqui 500 mil anos, essa foto vai ser a foto de um microfone. Isso é um fato.
Então, contra fatos, não há argumentos. Infelizmente, nos últimos anos, as pessoas começaram a levar, principalmente para as redes sociais, o que ela pensa. Olha, eu quero escrever isso, eu vou escrever isso, sem se importar com a verdade, sem se importar no que isso vai ser prejudicial a alguém, entendeu? Então, hoje, o que eu observo, que esse mundo globalizado, informatizado, e a internet veio para nos ajudar e veio para nos melhorar, então, o povo ou vai para um lado ou vai para o outro. Não se discute mais ciência, não se senta mais para discutir tecnologia, não se senta para discutir história, economia. O negócio é só política. Eu sou da direita ou eu sou da esquerda? Ah, não, fulano é da direita. Ah, fulano é da esquerda. Então, infelizmente, no Brasil, nós descemos alguns degraus, né? Por exemplo, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não, olha, então, aqui... Então, se criou um ódio das pessoas. Eu fiquei muito assustada quando eu vi as pessoas brigando e matando por conta de política no Brasil. Falei, gente, a que ponto nós chegamos? A gente precisa evoluir e não caminhar para trás, né? Eu sou do Corinthians, eu sou do Palmeiras, eu sou do Santos, eu respeito o meu amigo santista, que tem o direito de ficar feliz quando o Santos ganha, ou do Palmeiras, enfim. E a política, infelizmente, virou o samba do crioulo doido. E aí misturaram política, misturaram religião, olha, fizeram um balaio, como falavam as avós, um balaio de gato. Então, infelizmente, nós estamos passando um período muito delicado, né? Se mata, briga por conta de política, né? A gente vê aí nos noticiários, né? Se matou por conta de política. É uma coisa assim assustadora, né? Assustadora. Eu penso que cada um é responsável por aquilo que fala, né? Se eu gosto do candidato X ou do candidato Y, ou da direita ou da esquerda, isso não me dá o direito de ir para a imprensa, quando eu falo, estou falando agora imprensa de uma forma geral, tá? Internet, e querer colocar a minha ideia como verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade absoluta, né? Nós vivemos num país democrático, sim. Nós temos que debater, nós temos que discutir, mas nós não podemos impor a nossa verdade como verdade absoluta, né? Nós não podemos fazer uma perseguição política a determinado candidato, a determinado político, a determinado artista, né? Porque o artista tem um ponto diferenciado, né? Ele pensa dessa forma, pensa da outra. Ninguém é dono da verdade. E vou lhe falar uma coisa, viu? Tanto o radical da extrema-direita quanto da extrema-esquerda vão acabar no mesmo lugar, no cemitério um dia. A nossa vida não dura mais do que 120 anos. Isso eu estou jogando alto. Para que essa violência toda, gente? Para que essa violência toda? Entendeu? Então, eu acho que nós precisamos entender que atrás do cara da esquerda, atrás do cara da direita, está um ser humano que pensa, um ser humano que trabalha, um ser humano que vive. Para que esse ataque à pessoa porque ela é da direita, ela é da esquerda, babá. Para com isso. A gente só caminha para trás. Eu penso que as pessoas de bom senso, né? De bom senso, elas precisam colocar um equilíbrio nisso. Precisam colocar um equilíbrio nisso. Entendeu? Eu acho que a gente não pode. Olha, eu vou perseguir o cara da direita, eu vou perseguir o cara da esquerda. Para! Que idiotice é essa? Que retrocesso é esse? Que imbecilidade é essa? Vamos discutir ciência, tecnologia, agronegócio, pobreza. Gente, o Brasil precisa, por ano, de 150 mil profissionais de TI na área de informática. O Brasil produz 57 mil profissionais na área de TI. Nós podemos ter um colapso na economia por falta de profissionais na área de informática. Vamos discutir informática. O Brasil, recentemente saiu uma pesquisa, 56% do jovem que está, acho que na quinta série, não sabe ler, não sabe escrever.
não sabe as 4 operações, a continha de mais, de menos, dividir, não sabe a tabuada. Sabe a tabuada? Não sabe. Então, nós temos um problema muito sério no Brasil. Nós estamos crescendo, as crianças estão passando de ano sem ser alfabetizadas. Estão passando de ano sem saber as 4 operações. Então, vamos parar de briga, direita, esquerda. Vamos discutir educação, vamos discutir saúde. Gente, olha que situação. Você vai à UPA de Presidente Prudente, você é bem atendido. Você tem o seu problema resolvido. Você vai ao posto de saúde, você tem o seu problema resolvido. Mas se você precisa de uma cirurgia, de um médico de especialidade, é 1 ano a cirurgia. Vamos discutir saúde, vamos discutir tecnologia, vamos discutir ciência, vamos discutir meio ambiente, vamos baixar o termômetro. Atrás do rapaz de direita, tem um ser humano que pensa, que trabalha, que sustenta a sua família. Atrás do moço de esquerda, tem um moço que trabalha, que precisa estudar, que precisa vencer na vida, está fazendo a sua caminhada. Vamos baixar o termômetro, menos, ninguém é dono da verdade, não existe uma só direita, não existe só direita, esquerda, e vamos baixar o termômetro. E não vamos misturar política com religião, política, sabe? Vamos baixar o termômetro. Todo mundo tem direito de questionar, todo mundo tem direito de debater. Ninguém é dono da verdade absoluta. Esse é o meu pensamento. Eu sempre trabalhei com fatos, contra fatos no argumentos, e eu vivo assim. Eu espero que as pessoas tenham bom senso. Eu vejo as pessoas, olha, eu sou religioso, eu sou religiosa, mas defende a violência contra um grupo político ou outro grupo político. Isso é muito triste. Quando um ser humano deseja a morte de um político porque é da extrema esquerda, esse ser humano, para mim, não é um ser humano. Quando o ser humano deseja a morte, o mal de um político de extrema direita, esse não é um ser humano. Vamos discutir política, vamos viver em paz. Vamos pensar nas riquezas naturais que o Brasil tem. E o Brasil precisa crescer. Neuza, Acabou o tempo, né? Não, eu queria pegar aqui, talvez tentar complementar um pouquinho aí, é que a gente está terminando o programa, e a questão é o seguinte, gente, respeito muito a opinião da Neuza, uma pessoa muito querida, uma pessoa que é fenomenal, e a questão é o seguinte, eu queria, assim, comentar algumas coisas, é que, assim, religião, não é porque você é religioso que você não tem opinião política ou que você não pode manifestar o que você pensa, né? Mas é assim, existem lugares, existem coisas que podem, coisas que não podem, é questão de bom senso. E eu tenho comigo, né, aquela coisa do debate. Você tem um polo, o outro tem outro polo, eu vou argumentar, o outro vai argumentar, e a gente vai discutir ideias, tipo, quem tem razão sobre isso, qual a razão daquilo, e a gente vai chegar, com certeza, no denominador comum, um bom senso, vamos colocar. Agora, o que não pode, isso eu quero frisar como jornalista, país que tem preso político não é uma democracia, isso é um fato. Hoje tem uma narrativa desse consórcio de mídia aí, extrema direita. A direita mal está se formando no país e no mundo. E a esquerda tem 50 tons aí, isso é fato. E outra coisa, quando a Neuza fala de discutir saúde, educação, eu acho importantíssimo. Por quê? Saúde, estamos em plena pandemia de dengue. Temos uma ministra que não é da saúde, que é socióloga. E ela, comparando com o governo anterior, foi gasto com dengue 38% do orçamento. Numa epidemia, você baixa para 13%. Quer dizer, alguma coisa está errada. Você está em pandemia, em vez de aumentar o orçamento com saúde para divulgar ações contra a dengue, você está baixando, está errado. Outra coisa, educação. O sistema Paulo Freire acabou com a educação. Os sistemas, isso é fato. O PISA e outras instituições que medem a educação no país, a nossa educação é uma das piores do mundo. E a gente precisa melhorar isso. Então, eu concordo
com a Neuza, precisamos melhorar o que tem que ser melhorado, precisamos evitar o conflito, mas resolver os problemas que existem, né? Amanhã a gente vai falando sobre questão de saúde, com o CAL, que é do Conselho aí, Municipal, contra a dengue, que inclusive fizeram uma campanha recente, mas a sociedade se mobilizou, mas tem que continuar atuando para acabar com a dengue. Eu tive dengue, né? E, Neuza, foi engraçado que foi bem na época da pandemia. E o pessoal achou que era Covid, né? Foi uma senhora lá, parecia um astronauta, e colocou um cotonete desse tamanho no meu nariz para pegar lá material para examinar, e era dengue, né? E vou falar para você, foi horrível, porque os sintomas são um pouquinho parecidos, né? Exatamente. E a respeito da dengue, eu só gostaria de lembrar o seguinte: recentemente fiz uma reportagem, foi avaliado o índice Bretô em Presidente Prudente. O índice Bretô são as larvas do mosquitinho, do futuro mosquitinho, né? Pasmem, 80% das larvas estavam dentro de casa. Então é questão de educação também. Se cada dona de casa, se cada membro da família cuidar do seu quintal, acaba a dengue em Prudente. Eu acredito que esse problema não é só aqui, ele é em todos os lugares. Ou seja, 80% das larvas, o índice Bretô provou, as larvas estavam dentro de casa. Então, cada um tem que cuidar do seu quintal, senão toda a sociedade sofre. Bem, eu falo muito Xeslac, mas eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui com você no seu programa. E a hora que você quiser, a gente senta para conversar mais, para debater um assunto específico ou de uma forma geral. E vamos em frente. Com certeza, Neuza, foi um prazer aqui receber você no programa Sentido Horário. Inclusive, a gente vai falar amanhã sobre essa questão da dengue, porque é assim, inadmissível. É como você falou, a informação, ela muda a realidade, porque às vezes a dona de casa, através de um programa de rádio, seja o seu, o meu, de tantos outros que tem aqui em Prudente, a pessoa evita da proliferação daquele, vamos falar, do vetor, né? Então é importantíssima a informação. Então, como é que você diminui a verba com informação numa época de pandemia? E outra coisa, não só com relação a isso, hoje, dia 17, dia da hemofilia, é celebrado no dia 17, é uma homenagem à data Franklin Nobel, que foi o fundador da Fundação Mundial de Hemofilia. E a hemofilia também é uma coisa que as pessoas não têm muita informação. Eu tenho um amigo que é o Dr. Emerson Grigoletti, ele é hemofílico, e da geração dele, ele é um dos poucos sobreviventes, porque a maioria morreu. Eu, inclusive, quando eu tinha 10 anos, eu estou relatando, eu tive um amigo que morreu de hemofilia, porque naquela época pegou AIDS através de uma transfusão. E é assim, o trabalho do jornalista é sempre informar, fazer uma prestação de serviços para que as pessoas tenham conhecimento das coisas e gerem um debate sobre o que tem que ser feito. Mas, Neuza, muito obrigado, fique com Deus. Vou tirar você um pouquinho aí do nosso amigo também rotariano Maurício Mescolotti, que é dono lá da Rádio Comercial, e você já é de casa, quer dizer, sempre que a gente puder, a gente vai estar fazendo um link, pegando algum tipo de informação, e muito obrigado. Aqui fica o encerramento do nosso programa Sentido Horário, e já vou aproveitar para as palavras, considerações finais aqui da Neuza Matos, aqui no nosso programa. Foi um prazer. E dizer que eu sou muito feliz, né, de trabalhar na Rádio Comercial, uma rádio que tem 64 anos, fundada pelo nosso saudoso Newton Mescolotti, e tem na direção o João Maurício Mescolotti, uma equipe maravilhosa. Eu amo a Rádio Comercial. Meus colegas ali, tem colega que trabalha na empresa há 30, 40, 50 anos. Eu gosto muito do que faço, eu sou apaixonada pelo rádio, e sou apaixonada também pela vida, né? E vamos viver sem violência, sem mágoa no coração, né? Vamos debater, vamos discutir e vamos melhorar o nosso país. Um abraço a todos, agradeço de coração esse tempo que você dedicou
para acompanhar o nosso bate-papo. Um abraço. Você ouviu o programa Sentido Horário.